O conjunto dos números inteiros, denotados por z, consiste não só dos naturais, mas também do zero e dos números inteiros negativos, como -1, -2 e -3. Logo, ele se estende indefinidamente para os dois lados. A magnitude ou módulo de um número inteiro, que denotamos como escrevendo o número entre barras verticais, é o seu valor sem considerar o seu sinal. Então, por exemplo, o módulo do número 7 é o próprio 7 e o módulo de -5 é 5. E o número com o sinal trocado, que denotamos por -a, é o simétrico ou inverso aditivo de a. Então, por exemplo, o simétrico de 7 é -7 e o simétrico de -5 é 5. Para efetuar a soma e subtração entre números inteiros, uma boa estratégia é fazer uma analogia dos positivos como ganho e dos negativos como perda. E a subtração corresponde simplesmente à soma de um número com o simétrico do outro operando. Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, -5 menos 13 consiste em uma perda de 5 e uma perda de 13. Então, no total, eu tenho uma perda que corresponde à soma das duas perdas. Então, eu tenho 18 de perda, ou seja, o resultado é -18. Pause o vídeo agora e tente executar os outros exemplos. A resolução dos exemplos é mostrada a seguir. Se quisermos resumir a regra que pode ser usada para efetuar a soma e a subtração, podemos dizer que, quando os números têm o mesmo sinal, somam-se as magnitudes e mantém-se o sinal, pois duas perdas são uma perda ou dois ganhos são um ganho. Se os sinais são os opostos, faz-se a diferença das magnitudes e mantém-se o sinal do termo de maior magnitude, pois se temos um ganho e uma perda, o que teremos no final depende de quem tem a maior magnitude. Se o ganho é maior, teremos ganho, ou similarmente, teremos perda se a perda for maior. Já a multiplicação entre inteiros segue a familiar regra dos sinais, que consiste em, se multiplicamos dois números positivos, o resultado é positivo. Essa é a multiplicação usual. Se multiplicamos um positivo por um negativo, temos um número negativo, porque se tivermos um número negativo somado a si mesmo diversas vezes, o resultado ainda será um número negativo. Um negativo multiplicado por um positivo também dá um negativo, isso pode ser só pela regra da comutatividade da multiplicação. E um negativo vezes um negativo é, então, um positivo, porque podemos pensar que seria uma das operações acima, a segunda operação, né, de um positivo por um negativo com resultado negativo, mas então tiraríamos o simétrico disso e o resultado seria positivo. Resumindo, se os operandos têm o mesmo sinal, o resultado é positivo, e se eles têm sinais opostos, o resultado é negativo. Pause o vídeo agora e tente executar essas duas multiplicações. Como você deve ter conferido, os resultados são estes mostrados na tela. Estendendo a multiplicação, podemos tratar da potenciação com base inteira. Então, considere a elevado na n, sendo a base inteira, e, por enquanto, vamos deixar o expoente como sendo um número natural. Então, naturalmente, se a base é positiva, então a elevado na n é positivo. Essa é a potenciação de números inteiros. Se a base for negativa, aí o sinal da potência vai depender do número n que está na potência. Então, pause o vídeo agora e tente executar essas duas potências fazendo multiplicações sucessivas.
Como você deve ter verificado, a primeira potência dá 16. Mas atente que, como são 4 vezes que multiplicamos o número menos 2, o primeiro par de vezes que escrevemos dois números negativos, então temos menos vezes menos, que é igual a mais. E o segundo par, similarmente, também é o mais, então temos mais vezes mais, e o resultado então vai ser o positivo. Isso vai acontecer então sempre quando o expoente for par. Sempre os negativos eles vão se agrupar em pares e vão ter sempre os resultados positivos sendo multiplicados. Já quando o expoente é ímpar, o que acontece é que sempre temos também esses pares de números, mas sempre vai ter um que vai sobrar. Então, no fim, todos esses positivos que se multiplicando dão todos positivos, no fim eles são multiplicados por um negativo e o resultado então vai ser negativo, e isso vai acontecer sempre que o expoente for par. Então, resumindo, a elevado na n é negativo apenas se a base for negativo e o expoente for ímpar. E nos outros casos, o resultado de a na n é positivo. Exceto, claro, se a base for zero, então o resultado vai ser zero também.